Olá, paz e coisas boas da parte de Deus. Mais uma vez estamos juntos e mês de setembro chegou, estamos perto de voltar a congregar-nos. Queria cumprimentar nossos irmãos aqui que fazem parte dessa nossa comunidade da Igreja da Vila e dizer para vocês que sábado que vem já, no dia 12, já estaremos presenciais novamente, e pedir que você vá orando pela sua igreja. Nós estamos nas vias finais de muitas coisas que iniciamos na igreja. Queria que você estivesse conosco lá. Claro, se você não estiver dentro desse grupo de risco, que é abaixo, as crianças abaixo de 11 anos e os adultos acima de 60 anos, além daqueles que mesmo sem 60 anos têm alguma enfermidade, alguma dificuldade que possa inspirar cuidados, Então nós vamos pedir que você, por favor, se mantenha em casa para a sua própria segurança. Bem, hoje retomamos a nossa celebração, mais uma vez falando das virtudes de Cristo. Temos falado ao longo desses dias sobre isso, e hoje eu queria trazer para você uma reflexão em cima de mais uma virtude, a virtude da prudência. Daqui a pouco, então, depois dos louvores, esteja conosco, vamos falar sobre isso. Deus te abençoe. Eu te bendirei.
engrandecemos o teu nome, Senhor. Te exaltamos. De geração em geração, tu és Deus. De todas as tribos, povos e raças, virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, o tempo e o espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Laia, laia, laia. Bem-vindos comprados em grande multidão, muitos irão te louvar. Escolhido teu reino e nação, o tempo e o espaço irão te adorar. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Laia, laia, laia. E a nós só nos cabe tudo dedicar. Oferta sua obra ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar pra vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito, aleluia. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, Tu és o centro, Senhor, de todas as coisas. Tudo está centralizado em Ti, Deus. A nossa espiritualidade, um novo tempo. É tudo isso por causa da Tua cruz. Por causa da cruz de Cristo. Estamos aqui por isso. Obrigado por criar todas as coisas. Glória, Senhor. Glória a Deus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim,
graças a Deus, boas músicas, louvor a Deus, nos edificando com Ele. Vamos então agora ter um tempo de reflexão, falando sobre a virtude prudência. Eu separei um texto, haveriam outras opções, mas eu preferi tratar esse texto que está em Mateus 7, do 24 ao 29, é um texto final do Sermão do Monte. Acho muito interessante, porque essa série fala de virtudes e há virtudes de Cristo, né? E as virtudes de Cristo, sem dúvida, ficam muito claras no Sermão do Monte, e é uma passagem também que ele nos incumbe, né? Ele prega aos seus discípulos para que sejam como ele tem dito aqui que deveríamos ser, né? Então, sobre a prudência, se você já achou, eu gostaria de ler com você. Eu separei um texto aqui na NVI, Mateus 7, diz assim um texto a partir do 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra ela, aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Um minuto de oração. Senhor, nós te agradecemos tua palavra, sempre que é lida, sempre que é exposta. Ela é uma energia, uma força, uma ajuda, ela é fato de correção, ela ensina e ela atinge a nossa vida, Senhor. E essa é a nossa intenção. Quando falamos a respeito dos teus textos santos, queremos que isso brote no coração dos irmãos e faça uma diferença nos seus comportamentos. Que a nossa igreja aprenda cada vez mais e que estejamos sempre aptos e com vontade de ouvir a tua palavra. É a nossa oração, é o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, esta é mais uma parábola daquelas que Jesus traz grandes ensinamentos. Esta parábola, ela está também registrada em Mateus, aliás, eu li Mateus, né? Ela está também em Lucas 6, 46. Que também fala, o mesmo texto vai falar deste dois tipos de homens, né? Acho interessante a conotação que Jesus dá, ou essa divisão que ele faz entre a humanidade. Aqui ele divide, deixa dois homens com características muito fortes. Ela é um texto que conta sobre uma história de construção. Curioso, né? A história aqui é a história da construção de uma casa, ou duas, né? A casa, ela é construída por pessoas diferentes, né? E fala também dos intempéries, fala também do clima, fala também das circunstâncias. E quando termina, no versículo 28 e 29, é muito interessante que quando ela termina, ela fala da admiração que o povo tem, né, que o povo expressa depois de concluídas essas palavras, e a admiração que eles têm a respeito do ensino de Jesus. Claro, eles não estão falando apenas deste ensino exclusivo que falava da construção da casa. Não, eles estavam falando de todo o Sermão do Monte, que é um sermão extraordinário, analisado por vários estudiosos e pensadores como sendo o sermão mais bem elaborado, né, do ponto de vista assim, de homilética. Cristo dá uma verdadeira aula de sermão. Se quer ver um camarada pregar bem, é Jesus. Jesus prega muito bem, né? E o povo percebe isso, as pessoas notam isso e se admiram. O término desse texto é um texto que fala desta admiração. Esse pessoal fica
realmente admirado com os efeitos da fala de Jesus, né? Bom, não sei se é desnecessário, mas eu acho interessante que a gente tente perguntar aqui sobre essa admiração. O pessoal está admirado do conhecimento de Jesus com relação à engenharia civil? Será que é um conhecimento de arquitetura que fez com que as pessoas admirassem a Jesus nesse dia? Ou pode ter sido a demonstração de um bom conhecimento climático? Será que é climatologia o assunto aqui de Jesus? Será que é arquitetônica? Será que é empreendedorismo urbano, né? Saiba como, onde construir casas a partir desse texto? Bem, a multidão se diz maravilhada com os seus ensinos. E me está claro no versículo 29, quando fala da sua autoridade, que ele ensinava com autoridade. O texto não quer dizer a autoridade no sentido hierárquico, no sentido de patentes, né? No sentido de divisas, de chefia. Não. Essa autoridade de patente, de divisa, de chefia é a autoridade que os mestres da lei tinham. E o texto diz que ele não ensinava com a autoridade desses mestres da lei. A autoridade que é colocada aqui nesse texto, gente, é a autoridade no conhecimento. Ele é autoridade no conhecimento. E não é autoridade no conhecimento da engenharia. Não é autoridade do conhecimento na climatologia. Não. A autoridade expressa de conhecimento aqui diz respeito à autoridade sobre a vida, sobre o homem, sobre as virtudes. Acho que é esse o caminho que Jesus quis mostrar através dessa parábola tão interessante. E a sua autoridade se estende por toda a humanidade, todo tipo de gente. E aqui, nessa expressão, nessa narrativa, Jesus ele tenta mostrar o valor e os conceitos que caracterizam as pessoas. E valores e conceitos que caracterizam as pessoas podem gerar muito tipo de gente. Mas aqui nessa parábola, o Cristo inteligentíssimo colocou dois tipos de pessoas. Você já deve ter percebido, pela própria leitura do texto, que uma pessoa é a insensata e a outra é a prudente. Primeiro fala-se da prudente, depois da insensata. Eles estão lá, os dois personagens, tanto o insensato como o prudente, e são colocados à prova. E nessa história, a prova que determina quem é de qual lado é uma prova de construção. Vão construir uma casa. É chamado dois tipos de pessoas para que se construa a casa. É sempre assim, sabe, irmãos? Nós somos constantemente provados. E provados através das nossas tarefas, do nosso jeito de levar a vida. Conforme o nosso conceito, conforme os nossos valores, assim expressamos a nossa vida. E assim é lido a respeito do nosso caráter. Somos o tempo todo colocado em prova para isso. E nessa narrativa, a prova é a construção de uma casa. Interessante que as provas, elas servem para mostrar quem são as pessoas, para apresentar os caráter, ou o caráter, né, da pessoa. Notadamente, nós temos uma dificuldade de enxergar quem são as pessoas e qualificá-las como sim ou não, tendo ou não bom caráter, sendo ou não sensata, sendo ou não prudente. Porque a nossa dificuldade é que quando olhamos para as pessoas, nós dificilmente enxergamos aquilo que pode ser dito que é o alicerce. O que a gente enxerga são paredes. Enxergamos o que está externo, o que está visível. E é preciso muito conhecimento, andar com a pessoa, é preciso muito desenvolvimento de amizades e compromissos
para você descobrir qual é, de fato, o caráter, a índole da pessoa. E nos falta, então, essa visão que pode enxergar o alicerce. Então, esse homem que é categorizado nessa parábola como insensato e prudente, fala em... Primeiramente, queria analisar o insensato, né? Porque, irmãos, a insensatez parece algo que a gente domina. Somos escolarizados em insensatez. Basta fazer uma análise da nossa própria vida e nós vamos perceber que naturalmente nós entendemos esse negócio de ser insensato. A gente desenvolveu muita insensatez ao longo da vida. Nós erramos e conhecemos pessoas que continuam insistindo nos seus erros. Por exemplo, quando se trata de relações. Gente que constrói relações ditas como tóxicas. Relações que são de dependência, relação estressante, relação de desrespeito, ligado à ganância, ligado a egoísmo. São pessoas que aprenderam em algum momento da vida de que elas precisam ser felizes, elas sozinhas, elas próprias, independente de qualquer outra pessoa. Como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. A pessoa mais importante do planeta é você. Você tem que se preocupar com você. Você merece felicidade, você merece ser feliz. Eu acho que tem uma dose muito grande de prejuízo numa conversa dessa. Lamentavelmente, isso é muitas vezes escutado em púlpitos de igreja, né? Que como se o Evangelho tivesse um compromisso de fazer você a pessoa mais feliz do mundo. No entanto, o Evangelho tem um compromisso de fazer com que você leve felicidade às pessoas, que a sua satisfação esteja ligada a produzir o bem a outros, não a si mesmo. Porque quando se trata de si mesmo, você é insensato. Quando se trata de pôr você como prioridade, você acaba passando por cima de vontades, desrespeitando pessoas, sendo tirano em alguns momentos, e isso não é o compromisso do Evangelho. Isso desenvolve relações dolorosas, você acaba magoando gente e se tornando inclusive pessoas cheias de melindres, né? Gente assim que coloca-se como prioridade, é muito difícil conversar com elas. São pessoas cheias de finos tratos, de mimimis. Você precisa pisar em ovos, cuidado com o que você diz, porque ela se aborrece fácil. Ainda mais sendo de igreja, o pessoal, eu fui embora da igreja porque não me deu bom dia, ou porque não me cumprimentou. São coisas assim, sabe? Não falou, não disse, não... Enfim, são gente insensata. Construímos muitas vezes uma espiritualidade assim. Espiritualidade insensata. Espiritualidade onde Deus é tratado com insensatez. Deus é tratado como trata-se os deuses pagãos. Gente que não se curva diante do nosso Deus, mas usa como se usasse Deus para seu próprio benefício. E acha que Deus deve a ela. E põe Deus no banco dos réus, né? Eu creio que isso também se estica ao tratamento com os irmãos. Tratamos mal a Deus, tratamos com insensatez a Deus e também fazemos isso com alguns irmãos. E com os irmãos a gente tem aquele discurso, né, de que eu sou mais antigo de igreja, eu conheço mais do Evangelho, e parece que a gente tenta criar uma hierarquia, né, e trata mal as pessoas. Tratamos mal inclusive a liderança. E é óbvio que temos muito a se falar sobre liderança, mas é impressionante como a gente tem dificuldade em lidar com liderança. Posso estar falando com gente agora que se julga
se julga submissa, se julga colaboradora, mas é gente que não lida bem com a liderança, não aceita e acha que a coisa estaria melhor se tivesse ela administrando, né? Isso é insensatez. Deus nos colocou e Deus nos deu e nos permitiu que nessa instituição e nessa igreja local tivéssemos a liderança que temos. Então é insensato a gente tratar desse jeito sem tentar chegar no posto da liderança. Talvez chegando ao posto da liderança seja o lugar legítimo, né, para tratar essas coisas. Mas trazemos essas características tóxicas das relações de gente insensata, trazemos também para essa relação espiritual. Trazemos e desenvolvemos uma espiritualidade em torno de um Deus utilitário. Enquanto ele for útil para mim, é isso. No exemplo do insensato, ele constrói uma casa. Só que essa casa ela é sem fundamento, ela é em área preocupante, mas ela é econômica e é construída rápida. Já conversamos sobre isso uma outra oportunidade falando desse texto, que toda vez que eu leio esse texto, eu imagino essa casa construída na areia. Cara, não tem jeito, eu imagino o mar, eu imagino a praia. Isso aqui é uma casa de praia, gente. Aí eu fico pensando, pô, é uma casa que tem uma ótima visão, né? É uma boa vista e ela pelo jeito, é construída rápida, já que os alicerces dela são comprometidos. Ela tem uma certa economia, mas é uma casa que não tinha alicerce. Mas é uma casa que não suportava as mudanças climáticas. E segundo o texto, quando o clima mudou, a casa caiu. A casa caiu. Acho importante perceber aqui a necessidade de alicerces. É preciso ter alicerces nas construções que desenvolvemos. É preciso, porque o alicerce é importante, ele dá segurança para a nossa construção. O alicerce faz com que a nossa construção seja sólida, seja válida, mesmo que custosa, mesmo que demore mais, mesmo que seja mais trabalhosa. Apesar de ninguém vê alicerce. Mas alicerce é a virtude da prudência. Quem constrói o que constrói com alicerce é amigo da prudência. Então, a respeito do homem prudente, a gente precisa entender e ser ensinado. Porque prudência tem a ver com a ponderação, com a sensatez, com a cautela, é a virtude de prever qualquer inconveniente. Isso é um camarada prudente, ele prevê tudo isso. E Jesus, Cristo, ensina com esse texto como é importante e reabre aqui essa discussão sobre a relevância da multidão. A multidão, ela percebe. Então, ser prudente não é só significativo para você, para os seus queridos, mas percebe, para a multidão. A multidão está olhando e procurando homens prudentes. No seu ensino de prudência, ele nos diz que ser prudente é pensar em alicerces. A grande diferença está aqui, no alicerce que construímos. O prudente, veja, o prudente escolhe o terreno melhor. Não é na areia, é na rocha. O prudente tem uma visão que antecipa crises. O prudente se estabelece melhor. E esse homem prudente fez a escolha do terreno. Me faz lembrar demais aquela outra parábola que fala das sementes, os tipos de terreno. E lá naquela parábola o tipo de terreno é associado ao nosso próprio coração. Aqui nessa parábola, se você misturar as duas, é como se disséssemos
que tipo de terreno é o seu coração para que seja construída ou edificado uma vida, uma casa. Bom, o prudente vai saber escolher bem o terreno. O prudente vai fazer a sua construção para a sua família ou para a sua própria vida, e ele vai fazer em cima de uma coisa sólida. Essa construção, ela começa com dificuldades, ela começa rompendo rochas para poder se afixar melhor. Eu acho que na vida a gente tem isso. É necessário e é exigido de nós doações, entregas, dia a dia, leituras, cursos, trabalho, paciência, flexibilidade, tudo isso para que haja uma construção admirável e segura. Esse prudente nos ensina a respeito disso. Essa história da prudência e do insensato também mostra um ponto de comum entre os dois. O que há de comum entre o prudente e o insensato é que ambos vão enfrentar os intempéries, ou as mudanças climáticas. As mudanças que podem comprometer a sua construção. São forças que não estão sob o seu controle. São dificuldades que vêm do além. Ou como se diz, do nada apareceu, de fato, é do nada. São dificuldades que vêm do nada. Talvez eu esteja falando com gente que agora está passando por intempéries da vida, por tempestades, terremotos, coisas assim, que eles não sabem a origem. Mas apareceu na vida e eles precisam administrar. Tanto o insensato como o prudente encaram a mesma situação. Isso é muito bom de dizer, porque tem muitos ensinos que dizem que quando você passa para o lado de Jesus, para o Evangelho de Cristo, você não tem mais esses problemas. Não é verdade isso. A diferença é como você reage a esses problemas. O insensato tem a sua casa derrubada. O prudente a edificou desde o início sobre a rocha. E agora pode bater vento, pode vir tempestade, os rios podem subir, a água pode tentar dar contra ela e ela se mantém estruturada e segura. Por quê? Porque ele fez a sua casa em bom alicerce. Construiu o que está construindo em bom alicerce. Portanto, queridos, a palavra de hoje é para que você busque a prudência. Invista na prudência, invista na sua construção, quer seja a construção física da sua casa, mas principalmente a construção da sua família, dos que vão morar com você. Construa bem o seu relacionamento, construa bem a sua família, filhos, pais, vida, carreira, estudos, sempre calçados ou sempre firmados em alicerces seguros. Vejam, a ideia de alicerce é a ideia de fundamentos, não é a ideia de apoio. Não é um apoio que você põe as escoras sobre aquele terreno e manda bala. Não, é algo estrutural, é algo mais interno. Meu pedido e minha oração é que você se aproxime disso, porque quando você constrói coisas, edifícios seguros, você está brigando e dando bondade a outras pessoas. Essa é a ideia do Evangelho, que sejamos bons para os outros. No último versículo, o 29, Jesus diz que é dito a respeito de Jesus que ele ensinava com toda a autoridade. Bom, queridos, Jesus tem toda a autoridade. Ele mesmo cita isso em Mateus 20, 18, onde ele diz que toda a autoridade foi lhe dada nos céus e na terra.
Jesus não só tem autoridade hierárquica, no caso, ele está acima de todos, e todos se curvam diante dele, ou se curvarão diante dele, mas ele tem a autoridade do conhecimento, ou seja, a autoridade para construir. Seja o que for que você esteja construindo na sua vida, nesse tempo, construa firmado na rocha que é Jesus. Essa é a nossa oração, seja prudente. Deus te abençoe.
Na tua presença sabemos, Senhor, só em ti há perdão. Na tua presença gozamos a paz e o amor que é real. Na tua presença nós temos a vida.